Fala, meu amigo e minha amiga eletricista, tudo bem? Eu sou Bruno Mantovani e esse é o canal Eletricista do Futuro, método EF2X. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto bastante, que é sobre empreendedorismo. Como alguns aqui sabem, eu, minha mãe e meu irmão somos responsáveis por gerir uma loja de iluminação bem tradicional aqui de São Paulo, tá? São 22 anos, né? Em abril já vamos para 23 anos, em abril de 2023 vamos para 23 anos. E com esses aninhos, né, vieram muitos desafios, experiências que a gente precisa administrar e aprender ao longo do tempo, né? Mas não sei, de todas essas experiências que tivemos, sem dúvida nenhuma, a de 2020, né, da questão da pandemia causada pelo coronavírus, foi talvez a mais desafiadora aí, tá? A gente teve na época do apagão também, que foi bem complexo, no começo da loja, né? Teve nuances ao longo do caminho, mas essa de 2020 foi bem punk. Então, embora também hoje estou gravando em agosto de 2022 esse vídeo, tá? Então, 2 anos e meio quase depois, né? Ainda continua o vírus circulando, a gente tem que tomar devidas precauções, né? Então, mas a gente pode dizer que a pior fase já passou, né, que foi basicamente aí o ano de 2020 até 2021, mas eu sempre tento levar o lado positivo da coisa, que foi trazer ensinamentos importantes, algumas reflexões e lições para a gente aprender. E trago o tema de hoje, que é basicamente reflexos da pandemia no empreendedorismo. Então, se você perguntar para profissionais, estudiosos de qualquer área, eles vão ser ali unânimes em afirmar que nenhum setor ficou imune aos efeitos da pandemia. Então, seja por. O que eu quero dizer com isso? Ninguém ficou longe, todos foram afetados, tanto positivamente quanto negativamente. Então, seja um aumento absurdo de demanda, né? Que foi procurado. O que é o aumento da demanda? Pessoas foram procurar mais para comprar determinado produto, determinado serviço, né? Então, o que foi um aumento absurdo de demanda? O caso das fábricas de álcool gel, a fábrica de máscaras, por exemplo, tá? Ou o lado ruim, a diminuição no número de clientes, né? Com as normas de restrições que atingiram o comércio como um todo, teve que lojas físicas, a maior parte, fechar. Também teve a questões de prestadores de serviço, como você, meu amigo eletricista, que não conseguia entrar numa residência, um comércio, para fazer o seu serviço. O que aconteceu? A sua habilidade e a sua oportunidade de gerar renda complicou, porque você não conseguia trabalhar, tá? Então vamos ver alguns pontos aqui que sofreram influência direta por conta da pandemia, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é empreender versus necessidade. Então, uma das maiores consequências da pandemia foi o fato de que muitos profissionais se encontram no empreendedorismo a única possibilidade de sobrevivência possível. Quando eu falo empreender, eu estou falando de ser autônomo, eu estou falando de ter o CNPJ, de ser uma empresa que você emprega outras pessoas, de ser você mesma, eu empresa, que eu tanto comento aqui, ou que você seja um eletricista que tem um ajudante ou dois. Então, todos esses que prestam serviços, têm CNPJ ou não tem o CPF, mas prestam serviços, são pessoas que estão autônomas, que estão empreendendo, tá? É nesse sentido que eu falo do empreendedorismo com versus a sobrevivência. Então, foi uma questão de sobrevivência, empreender, ir atrás. Às vezes você até tinha também um emprego registrado
e aí você tem que se virar. Então, aconteceu, por exemplo, com muita gente que foi fazer salgado, fazer bastante marmitas fit, né? Então, a pessoa estava em casa, trabalhando no home office, muita gente cresceu, abriu o negócio montando marmitas, marmitas saudáveis para você comer no dia a dia, né? Então, porque foi loucura. Quem estava de casa trabalhando, aconteceu com a minha esposa, ela trabalhou mais do que indo ao local. Não dava tempo de fazer comida, era pegado, um monte de reunião. Então, pessoas, outras coisas que foram. Eu, por exemplo, aqui em casa a gente comprou um móvelzinho pequeno para colocar o sapato, né? Uma sapateira pequena com rodinha que cabe meia dúzia de tênis e sapato. Para quê? Para na hora que entre em casa já colocar ali. Meu, quando eu fui lá embaixo, o WhatsApp do condomínio aqui bombou. Eu fui lá embaixo pegar, o cara tava com uma caminhonetinha lotada. Olha a sacada, tá? Então ele empreendeu, ele enxergou também uma oportunidade por conta ali da pandemia, os costumes mudaram, né? E coisas boas a gente mantém, né? Até hoje, tá? Mas o que eu quero trazer aqui o que bom que a gente mantém é essa questão de higiene, álcool gel, lavar as mãos, deixar o calçado na entrada de casa, tá? Eu vou falar essas posturas também no trabalho de você eletricista, tá? Então, pegando essa questão de empreendedorismo versus necessidade, tá? Se a gente analisar esse forte impacto que a pandemia teve no comércio, a gente consegue, de uma forma geral, ter a dimensão desse ponto. Então, nas fases mais severas, muitos comércios foram fechados por conta das normas de restrição e por não suportarem as despesas, fluxo de caixa, infelizmente tiveram que demitir os seus funcionários e muitos decretaram falência. Infelizmente, eu tenho certeza de que se você não sofreu isso, você conhece alguém próximo que passou por essa situação de ser demitido na pandemia. Mas aqui a gente levanta uma questão. A demissão na pandemia, no período de pandemia ali no ápice, é diferente porque em situações normais um profissional bem qualificado consegue se realocar dentro do próprio setor. Na pandemia ocorreu um desajuste geral, né? Foi uma loucura, loucura, como diria Luciano Huck, né? Então isso tira a possibilidade de uma realocação, porque se estava tendo várias demissões, as empresas estavam instáveis, não era o momento que as pessoas estavam contratando, tá? Porque você tem uma doença generalizada no sentido de doença de emprego. Falta vaga e sobra profissionais. E aí essa conta não fecha. Por conta dessa situação, né? Muitos se viram com a necessidade de se virar. E o que esse se virar às vezes significa é empreender, tá? Então, não é uma romantização da situação eu falo que empreender é lindo, é romântico. Não, empreender para não falar um palavrão aqui, é se ferrar muitas vezes, é resolver problema todos os dias, é tomar tapa na cara, levantar e seguir ali rumo ao seu propósito. E muitas vezes o seu foco é a sua necessidade. Então você está enxergando ali na frente a comida que você vai levar para sua família, para os seus filhos, para o seu sustento, pagar as suas contas. A sua conta é a motivação e aí você está ali para resolver isso. Não foi uma coisa romantizada que você teve um propósito de vida. Não, agora eu sou amante da natureza, eu vou trabalhar numa situação de sustentabilidade, independente do setor que você está, ou não, você tem uma história assim, assado, enfim. O ponto que eu estou falando agora é empreender por necessidade, tá? E isso ocorre. É o modo que mais o brasileiro empreende, é por necessidade. Então, pegando aqui uma matéria aqui do Rede Jornal Contábil, é uma matéria de Leonardo Grandchamp, de 13 de dezembro de 2021. Nessa matéria, ele comenta que tem uma entrevista com
com um dos sócios da startup Contabilizei, que hoje é a maior empresa de contabilidade do Brasil, né? Então, ela é referência no ramo de aberturas de empresas, tá? E aí foi feito um levantamento de que apenas, trazendo dados aqui para vocês, apenas no terceiro trimestre de 2021 foram abertas mais de 1 milhão de novas empresas. 1.107.787 novas empresas. Isso corresponde a um aumento de 4,2% se comparado ao trimestre anterior do mesmo ano de 2021. Foi apurado também um percentual de profissionais autônomos nessa abertura de empresa. A maior parte é profissional autônomo, tá? Que corresponde a 28,3% de toda a população ativa no mercado de trabalho. Então, a gente está falando aí de, basicamente, 1/3 vocês fazem parte dessa parada. Vocês que levam o Brasil ali, ativa a economia. Então, é muito importante essa profissão do autônomo, da microempresa, tá? Imagine, 1/3 das empresas no Brasil, né? Isso segundo o IBGE, tá? De toda a população ativa, corresponde a essa parte de profissionais autônomos, tá? Então, é um dado bem interessante aí para a gente ter uma noção da grandeza e da importância do autônomo e quanto vocês influenciam na economia aqui do Brasil, tá? Um segundo ponto que eu queria trazer, então o primeiro ponto foi essa questão de empreender por necessidade. Então, um outro ponto que eu quero trazer aqui é a transformação digital acelerada, tá? O segundo ponto. Então, muitas empresas tiveram que passar por uma grande transformação digital para viabilizar a continuidade do negócio. Então, houve investimento em software, né? Programinhas, sistema, plataforma de gestão, aplicativos, né? Você consegue num aplicativo controlar ali os seus custos, gastos, despesas, né? Algum controlezinho, tá? Então, eu ressalto também que além dessa parte de controle, de gestão, teve a parte das redes sociais, né? Então, tiveram peso nisso, porque para muitos negócios, CNPJs, autônomos, mesmo que sejam um CPF, as redes sociais foram os únicos meios possíveis para você, como empresa, se manter conectado com o seu cliente. Pegando um exemplo aqui, o ramo alimentício. Então, você tem plataforma ali como o iFood. O cara que é o motoboy, muitas vezes ele fazia entrega para empresas, fazia alguns serviços, e ele viu que ele estava sem serviço. Ele migrou, de repente, para fazer entrega de comida, de lanche e tudo mais, e resolveu. O restaurante que vendia só para público e não vendia nada de delivery, ele rapidamente pivotou o negócio, né? Ele redirecionou a sua operação para fazer delivery. E aí muitas se cadastraram em empresas como o iFood, por exemplo, dentre outras que existem no ramo. Então, é uma associação que você faz com uma empresa que está já nessa questão de tecnologia, que já está ali dentro desse negócio, já entende o consumidor aqui no aplicativo pedindo e tal, tal, tal. Como o Uber, né? Você acompanha a entrega e tal, tal, tal. Tem essa rapidez. Então, aqui são exemplos de plataformas. A mudança com relação a isso, o que aconteceu também? Teve a mudança do perfil de consumo. Então, eu como consumidor, eu como cliente, ela também mudou, foi acelerada. Eu não fazia muitas coisas digitalmente e hoje eu faço bem mais. As pessoas se acostumaram a comprar, a contratar produtos e serviços de forma remota. O que isso quer dizer? Você vem aqui e acessa pelo telefone e você vem e beleza, você contrata um eletricista. Você chama a sua comida. Extremamente importante que você esteja acompanhando essa mudança. Isso que a gente fala aí de transformação digital acelerada, que está mudando hoje, não é vai mudar, já está mudando, meu camarada.
Então, está presente aí em plataformas, né? Dando exemplo, a gente como loja, como Empório Luz, a gente já tinha redes sociais ativas aí, principalmente de 2017 para cá, então bem antes aí da pandemia. Instagram, Face, site já tinha até antes. Mas contando 2017, canal no YouTube, né? Blogs, mais de 200 blogs redigidos, mais de 400 vídeos no Luz Decoração, que é o outro canal no YouTube que eu tenho, né? E agora tem o método F2X focado aqui para eletricista. Então, assim, foi um pouco menos complicado, porque já estávamos digitalmente por aqui na telinha de alguma maneira, seja eu passando conteúdo, sejam postagens nas redes sociais, seja o e-commerce, seja, enfim, várias frentes. Só que também tinha muita coisa e ainda tem para ser melhorada. Querendo ou não, acelerou o nosso processo. Só que o que eu quero dizer, a gente teve muita coisa para melhorar, né? Melhoramos muito, acelerou esse processo, mas tem gente que estava um passo atrás da gente no sentido assim, a rede social estava largada, não tinha nada, nada de nada. Totalmente físico a operação da pessoa. Então, às vezes a pessoa tem um comércio, tem uma loja, tem um restaurante que está ali já 10 anos e não precisava fazer nenhuma divulgação na internet. Então, ela correu, tá? A água literalmente bateu na bunda. Muitas empresas não tinham construído no mundo digital. Então, foi um susto. Teve a questão de adaptações sanitárias, os protocolos e protocolos que a gente escutava, né? E alguns, para acelerar esse processo, o que acontece? Muita gente não sabe como fazer, como abrir um Instagram, o que postar, como abrir um canal no YouTube, como montar meu site, como eu faço para, no caso do restaurante aí, vender os meus hambúrgueres, vender meus pratos, pô, você tem que fazer foto, você pode ter que, às vezes, contratar uma pessoa de mídia digital, você pode, um web designer para montar o seu site, um design gráfico, pessoas que escrevam bem. Então, assim, muita gente teve que se virar sozinho, tá? Se virar nos 30 e fazer ali, tirar foto, montar, para daí ir na plataforma, aí no seu site. E cada caso foi um caso, mas de certa maneira teve um aumento de demanda por essa galera que trabalha com redes sociais, site, né? Tem algumas profissões que é desse mundo, tá? E aí o custo do serviço também foi aumentado, em um processo bem acelerado. E mais o que eu quero trazer aqui, foi um panorama pandemia, é para o seu mundo, tá? Então, serve de lição também para você. Então, você eletricista que ainda foge do digital, que eu tô ligado que você foge muitas vezes, tá? Vem falar aqui para mim que não. Ficar esperando o cliente, indicação cair no colo. De vez em quando cai, mas pô, experimenta digitar um pouquinho, mistura, não fica dependendo só da indicação, tá? Você não faz ideia do tanto de clientes e oportunidades de negócio que você está perdendo. Coisas simples como um cadastro no Google Meu Negócio, que eu tanto falo aqui, abrir o perfil nas redes sociais, aderir, experimentar aplicativos, plataformas como o Get Ninjas, dentre outras que eu já falei aqui também. Então, pode fazer o seu trabalho escalar mais rápido, a sua agenda lotar. Se você tiver ali 2, 3 dias da semana que você vai estar sem trabalho, você se inscrevendo nessa plataforma, é bem possível que você faça alguns trabalhos, tá? Imagina que é um aplicativo igual o iFood é para os restaurantes, o Uber é para os motoristas, essas plataformas são para vocês, eletricistas. O que eles vão fazer? Essas plataformas trazem uma demanda de serviço para você. Então, o iFood traz o quê? Uma facilidade, uma comodidade para o cliente. Eu estou aqui em casa, entro no aplicativo, vem aqui o lanche para mim, chegou para mim. Então, esse lanche saiu no restaurante, esse lanche teve um motoboy que fez a entrega. Então, teve pessoas que ganharam dinheiro nesse caminho até chegar aqui. Quando vai ter a plataforma pro eletricista, tá? Pode ser um encanador, eletricista. Lá na plataforma você vai preencher bonitinho a sua profissão, tudo mais. Então, essa plataforma faz, por exemplo, eu sou o cliente, eu, Bruno,
eu preciso de um eletricista para fazer aqui um reparo aqui em casa. Eu entro nessa plataforma, daí essa plataforma vai me trazer os que estão mais próximos para gerar um orçamento. A plataforma vai avisar você, ó, tem um cliente aí, um tal de Bruno, que está interessado no serviço. E aí vai chegar, a oportunidade vem até você. É a mesma pegada. Então, talvez você só se preocupa porque não tem conhecimento nessa área, falando aí de mídia digital, vou ter que contratar alguém. Então, assim, vai na manha, vai sentindo aí a plataforma, que eu acho que é bacana, aí acho que tem muita oportunidade, é bacana testar. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste, mas é legal tentar ver as ideias que estão aí no mercado, tá? Que acho que tem bastante coisa interessante. Indo para um terceiro ponto aqui, tem novas formas de se especializar. Então, antes da pandemia, havia uma preferência em termos de curso presencial. Contudo, ainda existe, os presenciais são muito importantes, mas eu acho que aumentou muito aí uma necessidade, por uma série de vantagens dessa questão do distanciamento social. Então, tem a questão da pandemia, que já estamos numa situação melhor, mas a gente percebeu que o deslocamento a gente perde tempo. Então, vou demorar 1, 2 horas para chegar na escola, depois chegar em casa. Eu vou ter que, às vezes, pagar um lanche lá no local que eu vim do trabalho. Então, de repente, se você está em casa, você economiza transporte, economiza alimentação, faz o curso no seu tempo, né? Então, aprendemos a fazer curso à distância. Eu fiz alguns, tá? Eu já tinha feito um pouco antes da pandemia, 2 cursos, e depois na pandemia eu já fiz uma meia dúzia, assim, é impressionante como eu particularmente acelerei o processo e é uma tendência muito forte, tá? Então é o chamado EAD, né? O ensino à distância, então já está um pouco mais comum e você como eletricista, como um empreendedor, um autônomo, precisa se manter atualizado, né? Seja a respeito da sua atividade, um aprimoramento da parte elétrica, mas também uma questão de como entender o negócio, falando de gestão de negócio, como vender mais, como se tornar um eletricista relevante dentro do seu mercado, tá? Então, você precisa fazer curso, precisa se aprimorar, entender várias coisas sobre vendas, sobre marketing, então, para ter um melhor direcionamento aí na sua carreira, na sua construção. Então, fato que o ensino à distância ele dá essa flexibilidade, tá? Então, você pode assistir aula do computador, você pode assistir aula do celular e você pode fazer o seu horário. Às vezes, aquele dia que você não conseguiria se deslocar até a escola, ou realmente você tinha um compromisso aquele dia e não pôde assistir nem online, você pode ver no outro dia porque ela está gravada, tá? Muitas aulas são gravadas, alguns ensinos fazem uma mescla, algumas aulas ao vivo e outras gravadas. Então você consegue ter essa agenda aí mais fácil, tá? A gente, por exemplo, tem o curso método EF2X, né? A gente tem um canal aqui no YouTube, mas existe um curso, tá? Que é um treinamento, tá? É um curso à distância que se enquadra nessa modalidade de EAD, de ensino à distância. Então, para que você aprenda, evolua, faça isso encaixar na sua rotina. Então, no método, a gente ensina o EF é de eletricista do futuro e o 2X é de crescimento. Então, o 2X, quando a gente avança aqui nos vídeos do YouTube, a gente tem 1X é o tom que eu estou falando. Quando eu acelero 2X num vídeo, eu tô dobrando o tempo, eu estou sendo o dobro de mais rápido. Então, a ideia é que você evolui rapidamente. E o que eu trago no método, né? Lá você tem uma situação organizada que você vai aprender a vender melhor, você vai aprender a orçar melhor, você vai aprender a se comunicar melhor, você vai aprender
a montar sua rede social, ideias de conteúdo, você vai aprender a ser encontrado melhor na plataforma, na internet, no Google, tá? Então, são várias dicas, mas ele tem uma trilha, né? Então, o método, você tem uma trilha que vai fazer você chegar e acelerar o seu processo de profissionalização da profissão. A ideia é que, no final, você seja um eletricista mais reconhecido no mercado, que você ganhe mais, que os clientes fiquem fidelizados com você. Então, essa é a ideia. Aproveitando, fazendo a propaganda aqui do método F2X, beleza? Em breve tem lista de espera, tá? Não é um curso que tem toda hora, tá? Esse ano a gente já teve uma turma e não sei se vamos ter no final do ano. Então, fiquem atentos. A gente deixa sempre uns links abaixo aqui no vídeo. Sigam lá no meu Instagram, bruno.mantovani, _. Lá na cara do gol lá no Instagram, normalmente eu deixo a lista de espera lá, tá? Então, só você colocar a lista de espera, tanto no Instagram como aqui no YouTube, eu vou deixar para vocês. Fiquem atentos aí, tá bom? Então, falando aí de especialização do profissional, conta muito, né, essa questão da especialização na hora da escolha, que querendo ou não, você está trazendo, falando do cliente, né? O cliente ele tá colocando uma pessoa em casa, que é você que vai prestar o serviço, tá? Então, para pegar essa questão de prestar o serviço e se adaptar à postura de hoje, tem etiquetas, que eu até comentei no começo aqui do vídeo, que é usar luva, pôr aquelas proteção para as botinas, para não sujar. Então, são itens importantes, né, que você mostra a sua postura dentro da residência do cliente. E também essa questão de profissionalização, você vai mostrando o seu trabalho, você vai mostrando quanto tempo você está no mercado, você vai tendo indicação, porque, querendo ou não, é uma relação de confiança ter um eletricista dentro da casa das pessoas, tá? Um outro ponto aqui, um quarto ponto, é adaptação das rotinas. Mais ou menos isso que eu estou falando, né, da etiqueta. Então, a pandemia ela deixou claro para as pessoas que desejam empreender de que haverão situações que vão fugir do controle. Então, e quando elas vierem, o melhor a se fazer é procurar entender e se adaptar. Então, essa adaptação vai depender do tipo de negócio, do impacto que exerce na sociedade. Então, a gente viveu ali na pandemia uma situação de fecha o comércio, fecha as portas, não pode entrar, protocolo daqui, protocolo dali, fica em casa, pá, pá. O que você faz? Se você e é você que traz a renda para dentro de casa. Complexo, né? Então, aqui falando lá na Empório Luz, né, a gente teve que manter colaboradores home office. Então, exigiu uma adaptação da estrutura, gestão de problemas, a gente teve que manter ali o gerenciamento de estoque, né, contagem, inventário, porque a gente não podia abrir a loja, mas o cliente podia ir lá retirar na porta, a gente podia fazer entregas, por exemplo. Então, o estoque funcionou, e teve uma estrutura ali interna para manter a operação funcionando, né? Porque você tinha que dar um jeito, né? Não dá para simplesmente trancar e aí o cliente ficar vendo navios. Ele comprou o material está pronto, entrega. A gente não podia abrir o estabelecimento, né? Atender ali pessoalmente, mas tinha essa situação. Então imagina assim, 20 anos atendendo o cliente aqui, ó, olho no olho, frente a frente. E aí, né, a pessoa senta na cadeira, toma um cafezinho, troca uma ideia, então de repente para tudo, para tudo. E aí esse processo foi interrompido, então restringido, né? Então teve essa situação aí do cliente retirar, você não conseguia atender, os vendedores fazendo aqui videochamada, abriu o computador, no começo muitos clientes não queriam fazer, então ficou aquele limbo, aquela coisa.
Ah, não, mês que vem a gente conversa. Puta, aí não vendia, caiu muito o movimento. Aí no mês seguinte, um ou outro começou a aceitar, mas mesmo assim muito fraco. E depois de 3 meses começou a dar uma atração, começou a dar uma reagida, porque aí o pessoal viu que era um negócio. Estávamos entendendo um pouco da problemática e que a vida tem que continuar de certa maneira. Então, o cliente também entendeu isso, né? Então, acho que essa é a grande sacada positiva da pandemia, que é a gente tem que seguir um rumo, um caminho, e porque numa situação anterior a essa, se eu tenho muita tecnologia, eu como empreendedor, não pode ser no meu comércio, pode você eletricista atuando aí, se conectando, mas se o cliente ele não tem acesso à tecnologia, se ele não está interessado na tecnologia, então mantém-se só um modo antigo aqui, ó, olho no olho. Mas na situação da pandemia, ela se inverteu, porque eu não podia estar olho no olho com o cliente, né? Hoje estamos numa situação que eu acho que está se encaminhando para a melhor possível, que é a mistura. Então, ora eu posso atender à distância, né? Eu tive a oportunidade de atender cliente de Portugal, atender cliente da Suíça, tá? No caso de fazer projetos de iluminação. Então, eu tive essa situação que jamais eu teria atendido antes dessa questão tecnológica, e eu digo mais, antes da pandemia, que a pandemia acelerou, as pessoas também começaram a valorizar a residência e tal. Então, a gente vai se adaptando, né? Então, a gente tem essa questão que a gente está falando da adaptação das rotinas, né? Enfim, aí tem essa questão também da etiqueta, né, que eu mencionei, de usar luva para instalar uma tomada luminária, para não deixar a marca, as máscaras também. Então, se você está resfriado, tá aquela fungadinha, já põe a máscara, a etiqueta, higiene, tá? Tudo isso mudou, mas essa mudança não é só que é uma coisa chata usar máscara, usar luva. Não, você está mostrando uma postura profissional, tá? Um quinto ponto, que também é uma questão de adaptação, é a adaptação nas finanças, tá? Então, a gente teve que rebolar, né? Então, até hoje, né? Então, tá entre a finança é onde está circulando o dinheiro, tá no meio campo aqui, né? Entre cliente, fornecedor, empresa, né? Então, tem esse meio de campo. Então, é muita responsabilidade. São pessoas, famílias que dependem desse resultado do lucro da empresa, tá? E eu falo lucro, no meu caso, uma operação de loja de comércio, mas pode ser você, o lucro só para você como autônomo, ou o lucro para você mais um ajudante, mais um sócio, tá? Então, foi e é necessário ter flexibilidade de todos os lados, tá? Então, teve negociação, pô, a pessoa que tem um imóvel alugado, o dono do imóvel entendeu que era um momento crítico, que ele não tinha renda, lucro suficiente para pagar o aluguel, então teve uma redução do aluguel, teve situações assim, isso que eu falo de finanças, negociar, então, e também faz entender a importância de ter um negócio estruturado, essa questão financeira para que a gente resista ao impacto. O que eu quero dizer com isso? Falando de uma maneira mais simples, no jeito que a minha avó falava, é importante você ter aí um dinheiro, uma sobra, né? Essa sobra a gente chama de fluxo de caixa, que é o que sai no mês ali, tá? Então você tem aluguel, conta de água, de luz, você tem as despesas e vão entrando as receitas, que são as vendas, prestação de serviço, venda de produto, que entrou é o seu faturamento. E aí você tem aquelas despesas, você gera o lucro. Com a pandemia, a gente entendeu que a gente precisa ter um colchão, né? Guardar o dinheiro no colchão, falando o jargão da vovó. E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa guardar uma grana o suficiente para pagar no mínimo 3 meses
da sua operação. Então, imagine assim, se você ficou doente, é um risco, pode acontecer. A gente viu a pandemia, mas você pode pegar uma gripe, ficar uma semana em casa, você pode pegar uma pneumonia, você pode quebrar o pé, tá? Aconteceu já comigo do pé, jogando bola, era num lazer, quebrei o pé. Então, assim, hoje tá mais fácil, porque eu quebrei até o dedão recentemente, faz 2 meses, fiquei aí 50 dias sem praticar exercício físico, fiquei só 2 dias em casa, mas já no primeiro dia em casa eu acessei o computador aqui, fiz algumas coisas, e aí no terceiro dia eu fui para a loja. Mas imagine assim, se eu não tivesse o computador, se eu precisasse ficar um mês em casa, eu teria como trabalhar. Agora, não tendo essa questão da tecnologia, essa adaptação, ia ser complicado. Mas, dando o exemplo de um mês sem trabalhar, sem gerar renda, sem ir para a rua fazer instalação elétrica, no caso de vocês, quem que vai pagar essas contas nesse um mês? Entende? Aí que está a grande questão, a preocupação, e que foi um aprendizado importante que a pandemia nos deixou. Então, assim, faça pelo menos um caixa, guarde uma grana para te segurar pelo menos 3 meses se der merda. Falando português bem claro aqui, tá? Então, isso é sério, papo reto, é importante. Essa estrutura vai te dar tranquilidade, tá? Então, tenha disciplina, vai sempre separando um pouquinho por mês. Um ano você separando aquele pouquinho, de repente chegou esses 3 meses aí que você aguenta se qualquer coisa complexa acontecer. E aí no outro ano, continua nessa disciplina. Você vai ter um colchão para 6 meses. E continua, tá? Não é que é para você parar nos 3 meses. Não, se você fizer um ano, tá lindo, melhor ainda. E a gente viu que numa pandemia pode durar um ano ou mais, certo? Então, você precisa construir aí a sua estrutura, construir a confiança, essa segurança para gerir bem aí o seu negócio, tá? Um sexto ponto aqui, tá? A gente vai falar sobre resiliência e paciência. Então, por último e não menos importante, cita essas duas características chaves, né, que os empreendedores e você como eletricista precisa desenvolver, tá? Principalmente aí nos 2 últimos anos que a gente aprendeu com a pandemia, que é a resiliência e a paciência. Então, a resiliência é superar problemas de forma equilibrada, lidar bem com as mudanças, adaptações, resistir a pressões e situações adversas e continuar, se levantar. Toma porrada, levanta, toma porrada, levanta. Então, essas são características que foram muito necessárias aos empreendedores na pandemia, tanto para quem resolveu empreender naquele momento, como para quem já tinha um negócio estabelecido. Que mesmo uma pessoa micro, pequena, média e grande, todos sentiram, tá? O segundo ponto, a paciência, né? A paciência para contornar as pedras, assim como a água que nunca bate de frente com seus obstáculos. Então, vamos ali contornar para chegar nos objetivos. A pedra estava lá. Então, no caso da pandemia, os casos foram crescendo, infelizmente, mortes aumentando, negócios fechando, restrições, abre, fecha, aumenta, diminui horário, várias situações. E nessas situações não é inteligente bater de frente. Então, o mais sábio a se fazer é contornar, analisar o que se pode fazer diante disso, o que eu posso fazer para o meu negócio, como posso contatar meus clientes, negociar com fornecedores, tá? Então, a paciência é necessária porque te transfere de um lugar de indignação e precipitação, né, para um olhar do como de sensato, né? Você consegue raciocinar, sabe aquela coisa de peraí, deixa eu respirar, não vou mandar o cara para aquele lugar, deixa eu entender a situação. Aí você respira, então você entende, você tem mais clareza das suas ações, tá? É isso, tá? Então, fazendo aqui uma revisão, a gente passou por
por alguns pontos, né? O primeiro ponto foi empreender versus necessidade. Então, a gente empreende por necessidade, aquela situação que tem que trazer comida para casa e a minha motivação é a comida, são as contas para pagar, então faz parte também. Um outro ponto que eu falei aqui foi a transformação digital acelerada, né? Então a gente tem aí plataformas, na pandemia a gente viu aí iFood, por exemplo, bombar, dentre outras situações de tecnologias que vieram. No terceiro ponto, novas formas de se especializar, falamos aí dos cursos à distância, que hoje é muito mais comum do que antes. Quarto ponto, adaptação nas rotinas, né? Então, usar máscara, usar tecnologia, atender videoconferência, tudo isso mudou muito, né? Adaptação também nas finanças, que eu falei de construir um colchão ali. Você começa de pouco em pouco, tem um colchão para um mês, 2, 3, depois para 6, um ano, quem sabe mais, né? E sobre resiliência e paciência, tá bom? Então, agradeço a sua paciência por ter chegado até o final aqui do vídeo, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal Método EF2X, aqui a ideia é trazer tudo que é para trazer o crescimento para você, eletricista. Pega a visão, você vai faturar mais, você vai lucrar mais, você vai ser um eletricista reconhecido aí na sua cidade, ou quem sabe Brasil, tá? Mas a ideia é essa, é trazer outras nuances que não teve na sua formação, como um técnico de elétrica, como um engenheiro elétrico, tá? Ou autônomo que está aí na correria do dia a dia aprendendo, tá bom? É isso e até o próximo vídeo. Obrigado.